Olá, pessoal! Como vão vocês? Tudo bem? Hoje nós vamos contar mais uma parte da história de Jesus, segundo volume que nós já estamos, sobre a vida de Jesus, né? E é muito bom saber e conhecer quem é o nosso Pai, quem é o nosso Deus. E uma das características grande, incomparável de Jesus é o seu amor, de nos aceitar, de nos amar como nós somos. E o nosso corinho fala justamente sobre isso. Cristo tem amor por mim. Com certeza eu creio sim. Por amor de mim morreu, vivo está por mim no céu. Amém? Cristo tem amor por mim, com certeza eu creio assim. Por amor de mim morreu, vivo está por mim no céu. Cristo nos ama, Cristo nos chama, Cristo proclama tão grande salvação. Cristo tem amor por mim, com certeza eu creio assim. Por amor de mim morreu, vivo está por mim no céu. Cristo me ama, Cristo me chama, Cristo proclama tão grande salvação. Ai, que amor incomparável é esse do nosso Senhor. Ele nos ama, Ele nos chama para mais perto dEle. Ele proclama quem Ele é. E está tudo aqui, ó. Através da palavra de Deus, você vai conhecer este grande amor de Deus por mim e por você. Este grande amor de ter dado o seu único filho, Jesus. E Jesus, como obediente ao Pai, mostrou também o seu amor por nós, morrendo naquela cruz pelos nossos pecados. E hoje o nosso versículo está baseado em Mateus 17, 5, que diz assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em outra tradução diz assim: este é o meu filho amado, no qual tenho prazer. Ele tem muito prazer em você. Ele tem muito prazer em mim. E é interessante ver que Jesus Cristo, como Rei dos Reis, que é o tema da nossa história de hoje, eu quero fazer primeiro 3 perguntas para você. Primeiro, quem é Jesus para você? Qual a imagem que você tem sobre Jesus? Qual a imagem que você tem do Filho de Deus? O que é que ensinaram? Ou você conhece realmente quem é Ele? O que é que ensinaram sobre Jesus a você? Então, você tem tido experiência pessoal com Ele? Você conhece Jesus? Será? Ou só de ouvir falar? A missão de Jesus aqui na Terra foi muito grande. Jesus vivia sempre com os seus discípulos, ensinando a palavra, a fim de que essa palavra um dia chegasse até nós, né? E nossa história vai estar baseada em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 18, que diz assim, a confissão de Pedro, né? Estando ele orando em particular com os seus discípulos, a quem perguntou: quem diz a multidão que eu sou? Eles responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros dizem um dos antigos profetas que ressurgiu. Então, Jesus fala com os seus discípulos e diz: e vocês? Que dizem que eu sou? E agora eu pergunto: quem você diz que é Jesus para você? Então, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E admoestando, mudou para que ninguém se referisse isso. Então, dizendo, ele falou: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos anciãos, sacerdotes e seja morto
e ressuscite ao terceiro dia. Aqui Jesus já estava prevendo a sua morte. Mas antes disso, vamos voltar um pouco sobre quem é o Rei dos Reis, quem é Jesus. Quando Jesus andou aqui na terra, ele não tinha a aparência que muitas pessoas esperavam que ele, como sendo filho de Deus, como sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele se mostrasse como a aparência de um rei. Como é que um rei se traja? Onde vive um rei? No palácio, no castelo, arrodeado de pessoas que o sirvam. Não se traja como a gente, né? Não, é bem diferente. Mas Jesus se vestiu igual aos discípulos. Jesus andou no meio da multidão, bem simples, humilde, como as pessoas eram, ele também era. E isso se tornou meio complicado para os judeus de entender e aceitar que realmente ele era o Filho de Deus. Por isso que os judeus não o reconheceram como rei, porque ele não tinha aparência de rei. Ele não se trajava como um rei, como muitas pessoas esperavam, né? Então, um dia, Jesus, sentado com os seus discípulos, ele perguntou: quem vocês acham que eu sou? E nós lemos na palavra o que eles falaram. Mas os discípulos criam que Jesus era o Filho de Deus. Jesus veio com uma missão. Deus mandou o seu Filho Jesus para nos livrar, para nos perdoar dos pecados. Mas Deus fez com que Jesus viesse como nós. Veio como homem. Nasceu de uma virgem, nasceu da Virgem Maria. E Jesus aqui prevê o que iria acontecer com ele. E antes de que tudo isso acontecesse, no meio dos discípulos, Jesus chamou a Pedro, João e Tiago e disse: vamos ali na montanha comigo. Eu quero que vocês vão ali no monte comigo. E aí, para orar, Jesus chamou os seus discípulos ali no monte e começou a orar com Pedro, João e Tiago. Quando nós estamos em necessidade, quando nós estamos sofrendo, nós sabemos que às vezes é o momento que mais a gente busca a Deus, né? Por causa das nossas necessidades, não é verdade? E Jesus sabia o que ia acontecer com ele, por isso que ele chamou aqueles discípulos mais perto dele para orar com ele. E quando eles estavam lá orando, a intimidade que ele tinha com esses amigos, ele chamou para um lugar secreto, porque ele queria manifestar algo para eles. Sabe, a Bíblia diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Deus tem revelado segredos para você. Você teme ao Senhor, você tem intimidade com Ele. Os discípulos ficaram tristes quando Jesus falou isso, de que ele ia ser entregue no meio dos anciãos e ia sofrer. Ficaram tristes com aquela notícia. Mas 8 dias depois, o Senhor foi quando chamou os discípulos, esses mais íntimos, para levar a esse local. Então, quando eles estavam orando, eles ficaram cansados e depois dormiram. A história conta que eles dormiram. E quando eles acordaram, algo surpreendente aconteceu. Quando eles acordaram, Jesus continuava ali orando. E perto de Jesus estava Elias. Quem você acha que estava com Jesus? Elias e Moisés. Pois é, estavam ali e quando eles acordaram, eles se assustaram quando viram aquilo. Disseram: não acredito, olha o que eu estou vendo.
E eles ficaram admirados com aquilo que eles viram. E aí, Pedro logo falou para Jesus. Se a gente olhar Lucas 9:31, ele diz, versículo 31, diz assim, vamos ler do 30. Estavam falando com ele 2 homens, Moisés e Elias, falando com Jesus, porque Jesus tinha transfigurado com a aparência do seu rosto e suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Então Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono e dormiram. Então, quando eles acordaram, eles ficaram abismados com aquilo que eles estavam vendo. E aí eles temeram e disse ao Senhor: seria tão bom que a gente fizesse uma cabana aqui e ficasse uma tenda aqui e ficasse Moisés e Elias e você, o Senhor e a gente. E naquele momento, enquanto eles falaram isso, uma voz fala para ele. Que coisa linda! Eles podiam escutar aquela voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Que é justamente o nosso versículo. Vamos fazer uma observação aqui. Imagina, Elias e Moisés. Elias e Moisés foram seres humanos como nós, pecaram, falharam, erraram, eram pecadores como nós, mas eles foram homens tementes a Deus, aceitaram ao Senhor como seu Senhor e Salvador. E aí o que aconteceu? Depois de sua morte, como a Bíblia diz, eles foram para o céu. E aí, às vezes as pessoas pensam: isso não existe, esse negócio de céu. O céu não é uma coisa ilusória. O céu existe. O céu é uma realidade para aqueles que creem em Deus, para aqueles que o amam e que o recebem como Senhor e Salvador. Moisés e Elias, eles e Jesus, eles falaram da sua morte, não é? E aí, ele veio, morreu na cruz, Jesus ressuscitou, Elias morreu, Moisés morreu, e agora se encontram os 3. Aonde você vai encontrar com Jesus? Como será o seu encontro no grande julgamento? Aonde será que você vai passar a eternidade? Você já pensou nisso? Isso é muito sério. Nós temos que pensar, porque um dia nós vamos ter que confrontar com isso, né? Com uma situação muito séria. Uma situação que vamos dar conta a Deus dos nossos erros e nossos pecados. Mas quando nós nos arrependemos aqui dos nossos pecados e recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos a convicção e certeza que estamos perdoados dos nossos pecados. E aí o que acontece? Eles entendiam por que Jesus deveria morrer. Eles não entendiam por que Jesus deveria morrer. Por que, Senhor? Tu és tão bom, tu fazes tantas coisas boas. Eles ficaram impactados com aquela notícia. Ficaram tristes, como nós também ficamos tristes quando perdemos um ente querido. Mas o bom de tudo isso é que quando temos Jesus, todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós vamos encontrar na eternidade. E vamos morar no céu, todos juntos, sem sofrer mais a morte. Jesus pede que eles não contem aquilo a ninguém, que eles guardassem este dia. E quando aconteceu o dia certo, eles entenderam o que Jesus tinha falado. Porque depois eles viram Jesus assunto ao céu, indo para o céu. E com a morte de Cristo, eles também viram que Jesus cumpriu a sua promessa de que ele ressuscitaria e que ele voltaria mais uma vez para buscar a sua igreja.
Você e eu é a igreja que o Senhor espera, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como é que você está esperando Jesus? Você sabe aonde você passará a eternidade? A decisão é sua, porque só existe dois caminhos, o céu e o inferno. E isso nós temos que decidir aqui. Eu escolho o céu. Creia que isso é uma realidade, porque a palavra do Senhor, ela precisa ainda ser propagada hoje. Mesmo que Jesus foi ao céu, quando nós ensinamos a respeito da sua palavra aos outros, nós temos convicção e certeza de que esse Jesus voltará para nos buscar. Você está pronto? Você está preparado para isso? Nosso corinho diz que ele te ama e que ele te chama. Proclame esse grande amor. Você que é cristão, proclame. Há tantos ao nosso redor, há tantos que com esses sofrimentos agora que estamos vivenciando ainda não conhecem Jesus. Então vamos falar deste amor de Cristo, vamos declarar o caminho, a verdade e a vida, para que as pessoas sintam a paz no coração, em meio a tantos problemas, tantas dificuldades, tantos lutos. Nós podemos sentir paz, certeza, convicção de onde vamos. Jesus é o caminho para o céu. Ele espera por mim e por você. Amém? Que Deus te abençoe. E eu te digo, se você tiver uma Bíblia em sua casa, saiba disso, que você lendo esta palavra, que é a boca de Deus, você vai encontrar refrigério, consolo, paz para a sua alma e para o seu coração. Que Deus te abençoe, tá? Até a próxima. Um beijo. Tchau.